e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a origem do erro. Compreendendo a equação do erro, você vai estar apto a utilizar essa estrutura de pensamento não apenas para avaliação de estudos científicos, mas também no raciocínio clínico. Toda observação de um estudo será resultado da verdade somada ao erro. Toda medida será resultado da verdade somada ao erro. Essa equação ela descreve como deveria ser a nossa avaliação diante de alguma medida. Nesse caso, como deveria ser a nossa avaliação diante de um resultado de um estudo, que é o foco desse vídeo. Eu realmente gostaria que você utilizasse essa estrutura de pensamento, essa equação do erro durante a avaliação de qualquer medida, seja na avaliação de um resultado de um estudo, seja na avaliação de qualquer resultado de um paciente, de um exame laboratorial dele, de uma avaliação física dele, seja no processo diagnóstico ou prognóstico, enfim, onde a medida há erro. E o nosso trabalho aqui é estimar a magnitude desse erro, para a gente reconhecer o quão próximo estamos da medida verdadeira. No campo da medicina, as nossas inferências devem sempre ser acompanhadas de um ceticismo saudável, porque qualquer uma das nossas observações do mundo não reflete 100% a realidade. Nosso problema é o realismo ingênuo. Nunca conseguimos visualizar toda a verdade, mas sim apenas uma parte dela. E a partir disso a gente pode fazer uma inferência sobre a realidade. Então, novamente, onde há medida, sempre há erro. O que o método científico tenta fazer é minimizar ao máximo o erro, por meio de metodologias sofisticadas para chegar ao máximo próximo da medida verdadeira. E perceba que eu disse minimizar o erro, não anular o erro, porque o erro sempre vai existir. E aqui temos a equação do erro. Uma medida sempre será resultado da verdade somada ao erro. E esse erro pode ser de duas naturezas. O erro sistemático, ou o viés, que em situações específicas a gente até consegue anular, e o erro aleatório ou acaso, que esse, meu querido, esse não tem jeito, esse sempre vai existir, mas existem formas de minimizar esse erro. Então, os erros sistemáticos e aleatórios, eles são tipos de erros que podem ocorrer em medições científicas, experimentos ou coleta de dados. Então, primeiramente, sobre o erro aleatório. O erro aleatório é um tipo de erro que acontece devido ao acaso. É um erro que a gente não consegue prever, ele é imprevisível. Ele ocorre devido à variabilidade natural do indivíduo ou à variabilidade do próprio equipamento que a gente está utilizando para mensurar uma determinada medida. Então, o erro aleatório ele acontece para qualquer lado. Eu até coloquei esse alvo para ilustrar o que é um erro aleatório. Imagine que você tem esse alvo e você está tentando atirar bem no meio desse alvo. E a sua mira ela está lá no meio do alvo, só que os tiros vão para cima, vão um pouquinho para o lado, vão para baixo. Então, o erro aleatório é um erro que acontece de forma imprevisível, em magnitude e direção. Estão associados à variabilidade natural ou ruídos no processo de medição. Eles normalmente são causados por fatores imprevisíveis, como eu falei, a gente não consegue prever, como mudanças ambientais, a variabilidade natural do indivíduo ou variações no equipamento que a gente está utilizando para mensurar uma determinada medida. Erro aleatório ele afeta principalmente a precisão, ou seja, a consistência dos resultados em medições repetidas. Então você tem uma medida que vai um pouquinho para cima, uma que vai um pouquinho para baixo, é imprevisível, a gente não consegue prever para onde que vai esse erro. E o erro aleatório ele pode ser reduzido, mas você não consegue anulá-lo, como eu mencionei anteriormente, aumentando o número de medições. Então imagine que você fez 3 aferições da pressão arterial com intervalos de 1 minuto e tirou a média dessas 3 aferições da pressão arterial. A média dessas 3 aferições vai chegar mais próximo do resultado verdadeiro da sua pressão arterial, devido a essa variabilidade natural. Ou você também pode aumentar o tamanho da amostra, né, se você está avaliando um estudo científico. Você aumenta o número de participantes e extrai a média daquele desfecho que está sendo analisado. Assim você consegue chegar mais próximo do valor verdadeiro. Então a gente consegue minimizar um pouco o erro aleatório com essas estratégias. Então, como eu falei para você, erro aleatório ocorre devido ao acaso, ocorre devido à variabilidade natural do indivíduo, até mesmo uma variabilidade do equipamento, do dispositivo que está sendo utilizado para mensurar algo, e é um erro imprevisível. Alguns exemplos de erro aleatório. Então, um exemplo que ocorre devido à variabilidade da ferramenta. Imagine uma balança. Você está pesando 75 quilos, você sobe naquela balança várias vezes, com intervalos de 30 segundos, e aquela balança fornece resultados diferentes em cada subida. Isso seria um erro aleatório, uma variabilidade da ferramenta, um erro imprevisível. E o exemplo da pressão arterial.
Um aparelho de pressão poderia apresentar resultados diferentes se você aferir a pressão várias vezes seguidas. E isso seria um erro aleatório, podendo ser uma variabilidade natural da sua pressão arterial, que pode estar flutuando ao longo dos segundos do tempo, ou uma variabilidade, uma variação do próprio instrumento de aferição da pressão arterial do aparelho. Já o erro sistemático, ele já acontece de forma consistente em uma direção específica, e ele vai introduzir o que a gente chama de viés nos resultados. Geralmente são causados por problemas no instrumento de medição, ou no procedimento experimental, ou no método utilizado. Então, como eu falei para você, ele é constante em uma direção. E novamente o exemplo do alvo. Imagina que você tem um alvo e você está mirando bem no centro desse alvo. E todos os seus disparos, eles vão em uma direção específica. Então, o erro sistemático, ou viés, ele é uma tendência que vai sempre em uma direção. Ele afeta, no caso, a exatidão, a acurácia, a proximidade dos resultados em relação ao valor verdadeiro. Eles não se anulam com múltiplas medições. Eles podem ser corrigidos se identificados. Por exemplo, recalibrando o instrumento ou ajustando os métodos da pesquisa. Então é um erro constante em uma direção específica, ele não é imprevisível. Se você consegue identificar, você consegue corrigir, e pode ser por conta de problemas de calibração da ferramenta ou problemas na metodologia do estudo. Alguns exemplos de erros sistemáticos. Imagine que seu peso verdadeiro, medido em uma balança calibrada, é 75 kg. Mas ao subir várias vezes seguidas em uma balança de farmácia, o seu peso sempre dá 73. Aqui temos um problema de calibração da balança, um erro sistemático que sempre leva à mesma direção. Então você tem um viés, um problema que vai sempre na mesma direção, um problema de calibração do aparelho, um problema que joga o peso verdadeiro 2 kg para baixo. E voltando também para o exemplo da pressão arterial que a gente utilizou no erro aleatório, imagine que a sua pressão arterial verdadeira naquele momento é 130 por 90. Mas um aparelho de pressão de farmácia dá uma medida de 160 por 100. Em várias medidas seguidas. Novamente, temos um problema de calibração do dispositivo, um erro sistemático que sempre leva para a mesma direção. Então, esse exemplo do alvo ilustra bem o que é o erro aleatório, um erro que acontece ao acaso, de forma imprevisível. A gente não consegue prever para onde o disparo vai, a gente não consegue prever o comportamento dele, nem a magnitude dele. Já o erro sistemático, o viés, ele tem sempre o mesmo comportamento, a mesma tendência, a mesma direção. E como que a gente pode utilizar essa estrutura de pensamento, a equação do erro, em estudos científicos, na análise de estudos científicos? Qualquer estudo é formado por uma amostra, que é formada por indivíduos, e a medida que é avaliada nesse estudo pode sofrer dos dois erros. Pode sofrer de um erro aleatório e pode sofrer de um erro sistemático. Em estudos científicos, a coleta de dados é realizada a partir de uma amostra, formada por indivíduos. Nesse processo, as medidas avaliadas serão sujeitas ao erro aleatório e ao erro sistemático. Então, de modo geral, o erro aleatório ele surge devido à variabilidade natural entre os indivíduos, como eu mencionei para você. Pode ser causado por fatores imprevisíveis que afetam as medições de forma diferente em cada observação. Essa influência ela pode ser minimizada aumentando o tamanho da amostra e realizando múltiplas medidas. Assim, dentro de uma análise de um estudo científico, se você está avaliando um desfecho específico para você minimizar o erro aleatório, ou você aumenta o tamanho da amostra para você chegar mais próximo do valor verdadeiro, que seria a média, ou você realiza múltiplas medições com um determinado dispositivo, ferramenta, para que você tenha uma média daquela medida que está sendo avaliada, para você chegar mais próximo do valor verdadeiro. E os erros sistemáticos, como a gente viu anteriormente, é um desvio que acontece sempre na mesma direção, é uma tendência que acontece sempre na mesma direção, que introduz um viés nas medições. O erro sistemático ele pode acontecer devido a problemas de calibração de instrumentos ou dispositivos de medição, procedimentos ou métodos do estudo que são inadequados, que podem causar viés de seleção, quando a amostra não representa adequadamente a população-alvo, a população de interesse, ou viés de desempenho, quando os participantes ou os pesquisadores agem de forma diferente devido ao conhecimento do experimento
Então a gente tem vários tipos de vieses também que acontecem dentro de um estudo científico. Aqui a gente só está ilustrando de modo mais genérico o que seria o erro sistemático ou o viés dentro de um estudo. E entender e lidar com esses erros é essencial para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados em pesquisas científicas. Enquanto o erro aleatório ele pode ser reduzido com maior rigor estatístico e amostras maiores, o erro sistemático exige identificação e correção das fontes de viés ao longo de todas as etapas do estudo científico. Então, o erro ele sempre vai estar presente, não tem jeito. A partir de agora, eu quero que você utilize esse framework, essa estrutura de pensamento, sempre que estiver diante de algum tipo de análise, seja de um estudo científico, como eu falei agora, seja de um resultado de um exame laboratorial, seja diante de um processo diagnóstico ou prognóstico, onde a medida há erro. E a gente, como profissional da área da saúde, a gente tenta estimar esse erro para saber se aquela medida, aquele resultado, ele está próximo ou distante do valor verdadeiro. Então, diante de um resultado ou medida, sempre tente estimar o erro para inferir o quão próximo do resultado verdadeiro você está.